Muito bom poder estar junto com os irmãos nessa noite e a gente poder compartilhar desse tempo juntos. Para mim é muita emoção, sempre que eu posso estar aqui junto com os irmãos e especialmente dessa vez, depois de 2 anos longe, sem visitar a família, e agora poder visitar não só a minha família próxima, mas também a família da fé. E é sempre uma grande alegria poder também compartilhar da palavra de Deus, porque é o que fortalece o nosso coração, é o que nos une, e a gente então compartilha dessa mesma esperança, que é uma esperança rica, histórica, milenar, profunda, que une gente de todo tipo. Será que a gente estaria reunido junto essa noite se não fosse pela palavra de Deus? Se não fosse pela ação de Deus na história, de adentrar a história e nos resgatar, e a gente poder então estar vivendo esse momento junto? Aqui a gente ainda... Todo mundo é brasileiro. Tem alguém que não é brasileiro? Acho que não, né? Então. Um entre nós, que se faz também parte dessa família aqui. Onde eu moro, quando eu vou participar de um culto, e a gente pergunta quantas nações tem, você vai contar 20, 25 nações diferentes, se reunindo no mesmo lugar. Pessoas com famílias diferentes, histórias diferentes, mas que Deus traz para perto. E faz um milagre de tornar a gente família também. E é o amor de Deus que nos une. A gente cantou essa música, né, essa última música, que fala sobre como Cristo é incomparável. E nessa noite eu gostaria então de falar sobre isso. Antes eu queria só também trazer um abraço. Um abraço da minha esposa, a Fabi, que ela está junto com a família. O tempinho que a gente tem que aproveitar da forma que é possível. Então ela está lá em Minas Gerais. Mas ela gostaria muito de estar aqui, ela frisou para mim, ela disse assim, fala que eu queria estar muito com o pessoal e fala também que eu amo muito você. Aí eu falei, não, isso daí não preciso falar para eles. Mas, ela falou mesmo, tá? Não é que eu estou querendo me gabar. Mas um abraço dela para todos. E também da nossa igreja lá, na cidade de Vancouver, no Canadá, que se chama Home Church. Home significa casa. E a igreja, então, que tem sido casa para muita gente que chega do Brasil e que às vezes precisa ouvir a nossa própria língua um pouquinho e poder desfrutar então dessa comunidade brasileira. Uma igreja pequenininha, é uma plantação de igreja, liderada pela pastora Bela e o Lucas também, seu marido. Então gostaria também que você lembrasse nas suas orações da gente lá, da nossa igreja. Supera os desafios em uma terra muito fria e muitas vezes difícil de criar amizades verdadeiras. E a igreja acaba sendo então o local de encontro. Essa mensagem dessa noite, eu quero te convidar, então, a ler comigo. Eu vou fazer a leitura de Colossenses. Eu vou ler a partir do versículo 15 até o versículo 23. Colossenses, capítulo 1, 15 a 23. E essa leitura é a leitura de um dos textos, para mim, mais impactantes, bonitos do Novo Testamento. Assim, um texto que é desafiador em diversos aspectos. E eu vou adentrar, então, em alguns desses aspectos essa noite. Eu tenho a intenção de cobrir ele todo, então talvez tenha bastante informação. Aí eu vou pedir que você faça um esforcinho de não me abandonar no caminho, porque eu sei que eu vou trazer no começo bastante informação e se você vier junto comigo, no final vai valer muito a pena. Então a gente vai fazer essa leitura. Eu vou ler na nova tradução, na linguagem de hoje, mas fique à vontade de acompanhar na tradução que você tiver. A gente acaba tendo uma visão mais rica com as diversas traduções. Ele, o primeiro filho, é a revelação visível do Deus invisível. Ele é superior a todas as coisas criadas, pois por meio dele Deus criou tudo no céu e na terra, tanto o que se vê como o que não se vê, inclusive todos os poderes espirituais, as forças, os governos e as autoridades. Por meio dele e para ele Deus criou todo o universo. Antes de tudo, ele já existia. E por estarem unidas com ele, todas as coisas são conservadas, em ordem e harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. E é ele quem dá vida ao corpo. Ele é o primeiro filho, que foi ressuscitado para que somente ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Pois é pela vontade de Deus que o filho tem em si mesmo a natureza completa de Deus. Portanto, por meio do Filho,
Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele trouxe a paz por meio da morte do seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus. E eram inimigos dele por causa das coisas más que vocês faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte do seu Filho na cruz, Deus fez com que vocês ficassem seus amigos, a fim de trazê-los à sua presença, para serem somente dele, não tendo mancha nem culpa. Mas é preciso que vocês continuem fiéis, firmados sobre um alicerce seguro, sem se afastar da esperança que receberam quando ouviram a boa notícia do Evangelho. Foi desse Evangelho que eu, Paulo, me tornei servo, e é esse Evangelho que tem sido anunciado no mundo inteiro. Beber um pouquinho de água, porque eu me empolguei nas músicas. Eu vou, então, caminhar durante essa mensagem. Eu até coloquei um mapinha, se o Demis puder compartilhar, de 4 momentos que a gente vai passar. Os 3 primeiros, eles são mais no texto, e o 4º é mais na nossa vida. Então, a gente vai entrar um pouquinho na estrutura e intenção, no conteúdo, na conexão que Paulo faz com o Evangelho, e aí, então, a gente vai falar um pouco sobre a nossa vida. Então, conforme eu passar por cada um desses, eu vou perguntar para vocês estão comigo? E aí eu espero que vocês façam assim. Tá bom? A estrutura e a intenção desse texto. Por que esse texto ele é tão central? Por que esse texto ele é tão importante? Essa carta que Paulo escreve a essas pessoas em Colossenses é uma carta em que Paulo direciona a eles um ensino para corrigir a vida deles. E ele se utiliza então de uma poesia. A primeira parte que a gente leu, que vai do versículo 15 ao 20, é como se fosse uma poesia conhecida, um hino conhecido, algo que as pessoas decoravam sobre Jesus. E a segunda parte, então, versículos 21 até o 23, ele faz como se fosse uma aplicação dessa poesia. E essa poesia ela tem 2 momentos. O primeiro, ele fala sobre a supremacia de Cristo, sobre toda a criação. E o segundo, ele fala sobre a supremacia de Cristo na salvação. Criação e salvação. E é muito interessante, quando ele vai falar sobre a supremacia de Cristo, que ele utiliza, então, esse poema, ele carrega em si uma repetição da palavra todos, ou todas. Se você ler com calma, com paciência, você vai perceber. Ele repete muitas vezes, praticamente todo versículo, ele fala todos, todas. Utiliza a palavra plenitude. E esse poema, então, ele aponta para a supremacia de Cristo, não como um entre muitos, mas como único e exclusivo. Aquele que está acima de todas as coisas. E como a gente cantou, é incomparável. Ele é incomparável. E se você ler a carta toda aos Colossenses, é uma carta curta, você pode fazer isso hoje à noite, quando chegar em casa ou durante a sua semana. Você não vai encontrar ali, em algum momento, Paulo descrevendo qual era o problema daquela igreja que ele está querendo tratar. Mas você vai perceber que ele está corrigindo entendimentos errados que eles tinham. Com a palavra tradicional, as heresias que estavam se infiltrando ali no ensino daquela igreja. Esse trecho é para corrigir isso. É para colocar Cristo, Jesus, no merecido lugar, no seu devido lugar, acima de todas as coisas. Não só sobre o universo, que a gente até vai falar disso no momento do conteúdo, mas sobre a vida daquelas pessoas. E para a gente, sobre a nossa vida. Mas qual era o erro, então, que a gente pode perceber que eles estavam adentrando? Eu queria pedir para o Demis colocar. Ele se utiliza desse poema, ou desse hino, para combater um ensino falso, de que Jesus era um entre muitos anjos. Que esses anjos tinham uma hierarquia. E que conhecer e desvendar os mistérios desse mundo espiritual que estava sendo ali discutido e debatido, levaria eles então a um estado mais elevado. A um estado de ascensão espiritual, de luz, de elevação.
E como que eles poderiam então acessar isso? Por meio das antigas práticas judaicas rígidas, que em Cristo haviam sido abolidas, mas que agora eles estavam então deixando isso adentrar novamente a igreja. Mas esse poema é um contraponto frontal a isso. Se eles estivessem ali discutindo qual anjo era o mais poderoso, Paulo fala aqui. Deus deu a ele toda a autoridade. Não existe outra. Qualquer autoridade foi constituída por conta dele. Jogava ao chão esse ensino. Se eles começassem uma discussão sobre as suas práticas e como eles eram bons em seguir essas práticas, se eles começassem a se orgulhar da sua capacidade de, por meio de uma religião de rituais, servir a Deus, Paulo apresenta Cristo como o único capaz de nos conectar a Deus. O único caminho. Paulo apresenta aqui a graça de Cristo como suficiente e plena para a gente estar na presença de Deus. Até aqui, tudo bem? Estamos juntos? Então a gente vai falar então um pouco sobre o conteúdo desse texto, o conteúdo desse poema. E a primeira coisa que Paulo afirma ali, eu quero trazer então as afirmações que estão ali, é que Cristo, ele é incomparável porque ele torna a imagem do Deus Criador visível a nós. Cristo torna a imagem do Deus Criador visível a nós. Não sei se você já passou por isso, mas às vezes, quando a gente está junto com os nossos amigos, pessoas às vezes que não creem em Deus como a gente, e a gente faz uma oração, eu fico pensando como a pessoa do nosso lado se sente. O que ela pensa? Porque a gente está falando com alguém invisível, não é verdade? Às vezes a gente nem tem consciência disso, do quão diferente isso é. Mas a gente fecha os nossos olhos e a gente fala com alguém invisível. E aí uma pessoa que não crê em Deus pode pensar assim, está ficando biruta, perdeu a razão. Mas a pessoa que realmente tem um problema mental, que não consegue distinguir a realidade, ela que se perde naqueles pensamentos. Mas o cristão, ele fala com alguém invisível, mas ele é muito lúcido da sua realidade. E muito lúcido de que a presença de Deus é verdadeira conosco. Mas o que Cristo faz aqui é tornar a presença do Deus invisível visível. Pessoas puderam abraçar Ele. Pessoas ouviram a sua voz. Sentiram o seu toque curador. Pessoas lavaram seus pés sujos de terra. Pessoas acolheram Ele cansado, chegando ao seu lar. A mãe dele segurou ele, bebezinho, e limpou a fralda dele. Mas em momento nenhum ele deixou de ser o grande eu sou, o Deus eterno, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Esse trecho ele remete àquele primeiro capítulo do Evangelho de João, no versículo 3, que diz assim: por meio da palavra, Deus fez todas as coisas. E palavra aqui é Jesus. Por meio da palavra, a palavra eterna de Deus, Deus fez todas as coisas. E nada do que existe foi feito sem ela. E essa palavra se tornou carne e habitou entre nós. O Deus invisível se tornou visível, acessível a nós. Ele também afirma que Cristo, ele é incomparável, porque por meio dele todas as coisas foram criadas, como a gente ouviu nesse trecho. Ele é incomparável porque tudo que existe depende dele. A existência, desde o princípio, o universo, passou a ser a partir dele. Esse é o trecho em que Paulo, então, fala dessa poesia como Cristo supremo sobre a sua criação. Esse é o Jesus de quem ele fala. Mas ele também fala no próximo momento, dentro desse poema, sobre Cristo, que é supremo sobre a nossa salvação, sobre a nossa salvação. E aí ele vai dizer então que Cristo é incomparável, porque ele é o princípio.
da igreja, o cabeça da igreja, o líder da igreja, e que a sua igreja é o seu corpo. O que Cristo fez na cruz não foi simplesmente para nos resgatar. Isso é parte central. Isso é parte central e parte muito importante. Mas se você olha toda a trajetória das Escrituras, o que está acontecendo ali é que Deus está formando para Ele um povo. Ele está formando para si uma nação. E às vezes é difícil para a gente ler o Antigo Testamento por conta disso. Porque a gente está vendo ali uma nação sendo formada, que vai ter uma cultura diferente, porque é uma nação que serve a Deus, e que vai ter leis e estatutos diferentes, porque é uma nação que serve a Deus. Mas em Cristo, esse projeto de Deus, ele é expandido a todo aquele que nele crê e que passa então a fazer parte desse povo. Cristo nos salvar vai para além de transformar a nossa vida. E entenda que eu não estou diminuindo isso. Isso já é incrível, é maravilhoso, mas ele também nos coloca como parte do seu povo. A metáfora que é utilizada em João 15 é a da videira, que tem galhos enxertados. E nós somos esses galhos enxertados por Deus, nessa bela videira. E por meio, então, de permanecermos em Cristo, nós damos fruto. E olha só que interessante, ele utiliza aqui, ele é específico em falar isso. Que ele é o cabeça e nós somos o corpo da igreja. Nós estamos aqui presentes, fisicamente, com os nossos corpos, para servir a Cristo. E com os nossos corpos nós podemos abraçar uns aos outros. Com as nossas vozes nós podemos cantar. Com as nossas mãos nós podemos servir, nós podemos ajudar, nós podemos apoiar aquele que precisa de sustento. Cristo é incomparável, porque quando Ele completa a sua obra, nós somos então chamados, nós somos incluídos nesse projeto maravilhoso e eterno de Deus, que é a sua igreja. Ele também fala que Cristo, na perspectiva da salvação, ele é incomparável, porque ele é o primogênito dentre os mortos. E quando eu li isso e prestei atenção nisso, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Porque é uma frase muito interessante. Primogênito, o primeiro filho dentre os mortos. Ele utiliza disso para apontar para o que vai acontecer conosco em Cristo Jesus. Na salvação de Cristo, em que Ele não só chama um povo para si, resgata a nossa vida, transforma a nossa vida, Ele faz algo que nunca havia acontecido antes. Ele ressuscita e ascende aos céus, ressuscitado, para estar com Deus eternamente. Em corpo. Em corpo. As pessoas podiam tocar. Diferente do nosso, mas encarnado. O primeiro dentre muitos. Nós somos incluídos na família de Deus como filhos adotados por Deus, para que a gente, como irmãos de Cristo, possamos então experimentar o que o Filho de Deus experimentou. O reformador João Calvino, ele diz assim: ele é chamado de primogênito dentre os mortos não apenas porque foi o primeiro que ressuscitou, mas porque também restaurou a vida a outros. Como em outros lugares é chamado de primícias daqueles que ressuscitam. Isso é de 1 Coríntios 15, 20. Nós ressuscitaremos. Mas Cristo é incomparável, porque Ele ressuscitou pelo poder do Pai. E nós seremos ressuscitados, então, pelo poder do Pai através dEle, operando em nós. Que afirmação grandiosa! Que perspectiva incrível sobre quem é Jesus. E para mim, o ponto mais alto desse poema, já pelo final dele, está nos versículos 19 e 20, no qual a redenção de todas as coisas passa então pela plenitude. Lembra? Todos? A plenitude sendo exercida como um meio de reconciliação do universo com o seu Criador. Isso é,
a totalidade de toda a autoridade dada por Deus a Jesus sendo exercida por Ele ao se entregar na morte de cruz, ter o seu corpo moído para redimir, primeiramente, aqueles que vão ser salvos, mas também toda a criação, todo o universo. E ele afirma que a paz é estabelecida por aquele que domina sobre tudo, tem poder para criar tudo e sustenta tudo. Cristo é incomparável, porque ele não está simplesmente reconciliando pecadores a Deus, mas ele está reconciliando consigo toda a criação de Deus, todo o universo. No livro de Romanos, Paulo afirma que a criação, ela geme, ela sofre, esperando o dia que nós manifestaremos a glória de Deus. O universo, ele depende de nós. E Cristo, ele está operando essa salvação em nós, para restaurar, então, todas as coisas. Uma vez perguntaram para Martinho Lutero o que ele faria se amanhã o mundo acabasse. Se amanhã fosse o dia da volta de Jesus. E ele diz assim, ele fala, eu plantaria uma árvore, uma macieira, e eu pagaria as minhas contas. Pagaria todas as minhas dívidas. E a pessoa ficou intrigada, mas por que o mundo não vai acabar? Ele fala assim, não, o mundo vai ser restaurado. O mundo vai ser completamente restaurado. Todo o mal vai embora. E a ética de Deus vai continuar sendo a ética de Deus. E a boa criação de Deus vai continuar sendo a boa criação de Deus. Cristo, ele olha para esse universo. E como um teólogo holandês chamado Abraham Kuyper diz, ele está chamando cada milímetro da sua criação de volta para si. E dizendo, é meu. Isso é meu. Como a gente leu, Deus deu a ele toda a autoridade sobre essa criação. E esse é o tempo, então, que nós estamos vivendo. E esse é o conteúdo, então, desse poema. Até aqui tudo bem? Estamos juntos? Então, nos próximos versículos, a partir do 21 ao 23, Paulo ele vai aplicar esse poema, que era um poema conhecido entre as pessoas. E ele vai, então, responder algumas perguntas que podem surgir a partir disso. Eu listei elas aqui. Por que a necessidade da reconciliação? Qual é a necessidade da reconciliação? Segundo, como essa reconciliação aconteceu? Como ela acontece? E terceiro, qual é o objetivo dessa reconciliação que Cristo opera? E aí, logo no início, ele aponta, então, da necessidade da reconciliação é pela nossa condição humana. A nossa condição humana, que é uma condição nascida em pecado. Nós fomos criados por Deus para vivermos com Ele, plenamente, eternamente. Mas em um determinado momento da história, a gente vê isso lá no princípio da Bíblia, no livro de Gênesis, o ser humano voluntariamente desobedece a Deus. E isso passa a ser uma marca de toda a humanidade. Há ali um rompimento que nos torna mortos espiritualmente, um rompimento que afeta as nossas relações, um rompimento que adentra o coração humano, que passa então a se preocupar com as suas próprias vontades, com seus próprios interesses e faz o ser humano virar as costas para Deus. Isso por milênios. E aí então ele fala desse povo, que era um povo que não havia crescido no judaísmo, não conhecia as tradições judaicas. Um povo como nós, gentios. E ele diz, vocês eram inimigos de Deus, pela maldade do seu coração. E por isso é necessário que Cristo faça a sua obra para reconciliar vocês ao Pai. E sendo bem honesto, não tem nada que a gente possa fazer para isso acontecer. A gente necessita de ajuda externa para que a gente possa se aproximar de Deus. Eu olho para a minha vida, posso pensar em diversas coisas boas que eu possa ter feito. Nenhuma delas atende a um padrão de verdadeira bondade e santidade como de Deus e como de Jesus Cristo.
E nenhuma delas anula as maldades que eu já pratiquei, os meus erros e os meus pecados. Cada um de nós necessita dessa reconciliação por conta da nossa incapacidade. E Cristo é superior, porque Ele é capaz para nos unir. Como que Ele faz essa reconciliação acontecer? No sofrimento do seu corpo. No sofrimento do seu corpo. Quando a gente partilha da ceia, um dos momentos mais bonitos e especiais é quando o pão é partido. E o corpo de Cristo está ali representado, sendo partido, moído em favor de nós. Ele assume sobre si a nossa incapacidade. Ele assume sobre si o nosso pecado, a nossa maldade e o castigo merecido, que era devido a nós. Ele leva sobre si, tendo o seu corpo partido e moído. É o seu sofrimento. No seu sofrimento, Ele se identifica com nós. E nós somos chamados, então, a nos identificarmos com Ele. É no partir do seu corpo que Ele entrega a nós a sua santidade, que Ele entrega a nós a sua bondade, os seus benefícios, para que Deus olhe para nós e diga: são santos, são purificados, estão aptos a entrar na minha presença, estão aptos a me adorar. Eu perdoo, a reconciliação está feita. É por conta do sacrifício de Cristo, em que Ele entrega o seu corpo, que nós nos tornamos corpo de Cristo. É naquele momento crucial. E qual então é o objetivo dessa reconciliação? Apresentar todos santos, inculpáveis e livres de acusação. Você já olhou para a sua trajetória, para a sua vida, dessa forma? Pensando que esse Cristo incomparável, Ele adentra o nosso mundo, Ele move o universo, Ele entrega a sua vida, para que Deus olhe para você e veja uma pessoa santa, inculpável e livre de acusação. Não porque você nunca fez nada de errado, mas porque você foi perdoado. E Deus te vê dessa forma, santo, inculpável e livre de acusação, porque Ele te perdoa. Isso não vem por meio de conhecimento secreto, como aquele pessoal achava. Isso não vem por prática rígida. Isso não vem por uma religião de não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Isso é libertador. Isso é amor. Isso é presença de Deus conosco, dinâmica, que vai com a gente aonde quer que a gente vá e não fica restrita à igreja só durante a semana. Isso é mudança de identidade para a gente. E é por isso que quem se converte a Cristo muda radicalmente. Porque a essência do ser é outra. O que as pessoas dizem o que você é, não é necessariamente a verdade, mas é o que Deus diz que você é. Que você é filho dele, que você é redimido, que você recebeu de Cristo uma nova vida. E tudo aquilo de errado fica para trás. Isso vem pela fé. Isso vem pela fé. E vem pela esperança. Obrigado por caminhar junto comigo até aqui. A gente foi uma longa jornada. Eu gostaria então de falar um pouco sobre como isso se reflete para a gente hoje. Como isso passa da nossa compreensão para o nosso coração, para a nossa prática, para a nossa vida. E eu tenho 3 coisas que eu gostaria então de te convidar e te desafiar a partir desse texto, que eu creio que esse texto nos desafia. A primeira delas é que, porque nós estamos então reconciliados na presença de Cristo, rejeite uma visão falsa de mundo que coloca barreiras entre você e Deus. Rejeite qualquer ensino, qualquer conversa, qualquer pensamento que coloca uma barreira entre você e Deus. E aqui a gente pode falar dessas barreiras de forma interna, a gente pode falar dessas barreiras de forma externa. De forma interna, eu posso citar aqui justamente o pecado.
O pecado não tem mais poder sobre aqueles que foram redimidos por Cristo. E ele se torna, então, agora passível de ser derrotado na nossa vida. E por conta disso, a gente também tem acesso ao perdão de Deus. E por conta disso, a gente não pode deixar que algumas coisas se prendam na nossa vida, afundem a gente e previnam a gente de orar, previnam a gente de buscar a Deus. Nos coloque de uma forma que a gente se sinta menor do que a gente realmente é. O pecado não tem mais poder sobre nós. Quem dá poder para o pecado somos nós, quando a gente não confessa ele. Quando a gente não busca solução para ele. Quando a gente não busca superar ele. São das coisas mais bonitas que é viver em comunidade. A gente não está aqui porque todo mundo é um excelente cristão. A gente está aqui porque todo mundo precisa de Deus. Eu preciso de Deus. Eu erro, eu falho, eu preciso do perdão. E assim com todos nós. Então o que a gente pode fazer? A gente pode chorar junto. Chorar junto a nossa falha. Sabendo que Cristo está presente com a gente. No livro de Tiago, ele fala para a gente confessar os pecados uns aos outros, para que a gente seja, às vezes a gente pensa que é perdoado, mas se você for ler lá, é para que a gente seja curado. Perdoado a gente já é, mas a gente confessa uns aos outros, para que a gente seja perdoado. A gente precisa rejeitar o entendimento de que a gente tem que ficar escondendo o nosso pecado, sem abrir a nossa vida para quem realmente pode nos ajudar. Uma outra forma externa que tenta se colocar como barreira entre nós e Deus, hoje em dia, aqui e lá no Canadá. Acho que isso não acontece aqui no Brasil, acho que isso acontece lá no Canadá. As ideologias políticas, discussão política, isso acontece lá no Canadá. Acho que aqui está tranquilo, né? Não acontece quase nada, né? Isso tenta se colocar como uma forma de religião na nossa vida, demandando da gente atenção, instigando no nosso coração um senso de injustiça, de raiva, muitas vezes, com vídeos, com notícias, com falas das pessoas, de um lado, do outro, tanto faz. Eu estou falando sobre isso se tornar o centro da sua vida. E, infelizmente, em muitos ambientes, as pessoas usam uma linguagem assim: um cristão não pode votar assim. Um cristão não pode votar assado. Mas é preciso então fazer parte de uma visão política para ser cristão? O que Cristo faz vem antes de tudo isso. E o projeto de redenção do universo é dele, não é de ideologia A, de ideologia B, não é de partido político A, de partido político B. Eu estou falando aqui não para falar que a gente não tem que fazer política, porque faz parte da vida fazer política. Até no condomínio, às vezes as pessoas precisam se juntar, votar, decidir, na vila, na rua, na escola, no trabalho, na cidade, no estado, no país. O que eu estou falando aqui é que às vezes essas propostas, eu vejo isso muito atualmente, se coloca como a grande solução de reconciliação do mundo. Mas eu quero dizer para você, é Cristo. E começa de dentro para fora. E começa da sua igreja, transformando para onde ela vai. A segunda coisa que eu gostaria de falar com você nessa noite é um convite, então, que esse texto nos faz, de nos unirmos a Cristo como agentes da reconciliação. Nos unirmos a Cristo como aqueles que levam a paz. Nos unirmos a Cristo como aqueles, então, que promovem aquilo que Cristo já está fazendo no universo. E esse é o tempo que nós estamos vivendo, de participarmos da reconciliação de Cristo. E, novamente, podemos olhar para dentro de nós, podemos olhar para o nosso entorno. Dentro de nós, talvez, essa noite, seja o momento dessa reconciliação acontecer no seu coração. De você assumir esse compromisso com Cristo, entendendo, que boa notícia que eu estou ouvindo essa noite. Quero abrir mão dos meus caminhos errados. E quero, então, agora, a partir de agora, viver como um filho de Deus. Uma reconciliação interna. Talvez você já tenha feito isso na sua vida, mas carrega dentro de si algo que você não se perdoa. Às vezes uma decisão errada, às vezes um trauma. Talvez seja o momento de Cristo, então. Reconciliar você com você mesmo. Mas também ao nosso entorno. Quantas famílias estão rompidas? Quantas amizades estão rompidas?
Talvez hoje seja o dia do perdão, da paz, da reconciliação. De você ligar para alguém. Às vezes um irmão, às vezes um parente, às vezes um amigo, que você rompeu relações. E procurar a reconciliação. Ou às vezes até a gente participa de reconciliação em briga que não é nossa. Às vezes duas pessoas brigam no trânsito e você vai ser aquele agente da reconciliação, da paz, que vai chegar e falar, gente, calma, vamos encostar ali, a gente resolve com calma. Participe da reconciliação que Cristo está promovendo no mundo. E por último, a gente falou muito do que Cristo faz. Paulo, no finalzinho, ele fala então de algo que é nossa parte. O que a gente precisa fazer? O que a gente tem que fazer? É se esforçar para continuar alicerçado na esperança que Cristo nos dá. Nutrir esperança. Isso é uma atividade, gente, que a gente faz. Isso não vem por acaso. Isso é a nossa parte. É o que Deus nos chama a fazer. Nutrir a esperança no nosso coração. Ontem eu estava tendo uma conversa muito interessante com meu pai. Se vocês sentarem para conversar, ele tem muita história boa para conversar, né? E a gente estava conversando e uma coisa que ficou assim muito firme no meu coração foi justamente essa questão da esperança. Quem tem esperança, avança. Quem não tem esperança, fica fechado num quarto escuro. Quem tem esperança, supera. Quem não tem esperança, dá tudo por perdido. Quem tem esperança, olha o horizonte e fala assim, eu vou chegar lá. Seja andando, carregado por Cristo, mas eu vou. E a esperança que ele fala para a gente nutrir aqui, não é qualquer esperança, não é um pensamento positivo, mas é na promessa. É na promessa de Deus para nós. Que por mais que essa vida tenha dificuldades, por mais que a gente passe alguns apertos, e às vezes coisas sérias, a eternidade nós vamos passar com Ele. Aquele que é incomparável. Aquele que nos ama como ninguém nos ama. E essa eternidade, então, ela vai ser uma eternidade em que todo choro vai acabar. Toda lágrima vai cessar. Todo mal vai acabar. E a gente, então, vai desfrutar de vida sobre vida, sobre vida, sobre vida. É vida plena, abundante, cheia. Mas se a gente não tem esperança, a gente está preocupado com a conta que vai vencer no fim do mês, achando que a nossa vida vai acabar por conta disso. Se a gente não tem esperança, a gente está preocupado no exame médico que vai vir e o que notícia aquilo vai trazer. Se a gente não tem esperança, a gente perde a alegria de estar junto. A gente perde a bênção que é crescer em Cristo. A gente perde a alegria que é viver a vida de Deus, de participar do encontro da igreja e tirar um dia para se alegrar. A gente perde até a vontade de olhar um pôr do sol, de ver o passarinho cantando. Mas quem tem esperança, tem vida. E essa é a nossa parte. Cultivar isso no nosso coração. Rejeite toda barreira que queira se colocar entre você e Deus. Seja um agente da reconciliação. E cultive a esperança no seu coração. Quero te convidar a orar nesse momento. A gente tem um tempo de silêncio, que você possa conversar com Deus sobre a sua vida, que você possa abrir o seu coração para Ele, colocar diante dEle, então, a sua gratidão, colocar diante dEle o seu pedido. Depois de um momento de silêncio, eu vou fazer uma oração pelas nossas vidas. Bondoso e querido Deus, obrigado, Pai, por essa noite que nós estamos aqui na Tua presença. O nosso coração se enche de gratidão, a nossa boca se enche de louvor pela pessoa de Cristo Jesus, que se fez carne como nós, habitou entre nós, sendo Deus, e nos resgatou para Ti, para uma nova vida. A gente te louva porque de tantas pessoas, o Senhor olhou para nós, e nós estamos aqui nessa noite, desfrutando da Tua presença, desfrutando do Teu amor. E eu peço, Pai, que o Senhor conduza os nossos corações a Ti, para que a gente possa viver a realidade do Teu reino. Que as coisas sejam feitas aqui na terra, assim como elas são feitas no céu. Que a gente viva, ó Pai, o Teu reino hoje. Que a gente experimente Ele hoje. E que a gente caminhe cheio de esperança.
ao momento em que o Senhor vai retornar e todas as coisas então serão restauradas. Nós te adoramos, nós te bendizemos, por conta do teu Filho Jesus e a presença do teu Espírito Santo aqui conosco. Amém.